você pensa em algum super-herói, qual deles lhe vem na cabeça logo de primeira? O Homem-Aranha? O Superman? Ou até mesmo o Homem de Ferro? Mas quando eu penso em super-heróis, eu penso nele, no Cavaleiro das Trevas, o maior detetive do mundo, o Batman. O melhor herói já criado. E por que ele é o melhor? Vem comigo que te mostro. Mas antes, já vai deixando seu like, se inscreva, ative o sininho para receber a notificação dos próximos vídeos, comente e compartilhe. Eu sou Pedro Alves e sejam bem-vindos ao Eu Sou Nerd. E vamos pro vídeo. Bruce Wayne, um garoto rico que teve seus pais assassinados bem na frente dele após saírem de um cinema. O que era para ter sido uma noite feliz e agradável acabou se tornando algo trágico e traumatizante na vida do pequeno Bruce, e isso marcou tanto a vida dele que ele começou a questionar a segurança e o estado que a sua cidade se encontrava. Gotham City, um local tomado por todos os tipos de criminosos que existiam e uma desigualdade social muito presente entre ricos e pobres. Cansado de tudo isso, ele sai ao redor do mundo aprendendo todos os conhecimentos possíveis, não somente sobre lutas, mas também sobre ciência, história, sociologia, etc., para que depois ele voltasse para sua cidade como uma nova pessoa, como uma nova coisa. O Batman. E por aí, já podemos analisar muitas coisas. O fato do Bruce querer fazer justiça com as próprias mãos por ter perdido as pessoas que ele mais amava no mundo é muito justificativo. Para pensar, você perde aqueles que ama por causa de um maluco armado e ainda por cima a lei não faz absolutamente nada para te ajudar. Afinal, ela é ineficaz e tão corrupta quanto os criminosos dessa cidade. Pô, Pedro, mas ele poderia ter ajudado de outras formas, financiando educação, segurança e saúde, já que ele tem dinheiro pra isso. Meu irmão, você acha que é uma boa ideia financiar instituições comandadas por elites corruptas e aproveitadoras? Pois é, não é. E mesmo que o Bruce fizesse um exposed dessa galera, o máximo que ele iria conseguir é ser morto por esses caras, e ainda poderiam sumir com o corpo dele como uma queima de arquivo, então não adianta. Outra coisa a comentar é sobre a personalidade do Batman e de como ele foge do padrão do que é ser um super-herói. Enquanto muitos super-heróis são gentis, educados, coloridos e extrovertidos, o Batman é o completo oposto disso. Ele é brutal, sombrio, introvertido e muitas das vezes age como um cara extremamente arrogante. E mesmo assim, ele ainda tem uma parte boa, que é altruísta, gentil, que se importa com os outros. E ainda por cima, o cara não tem poderes. Ele não é uma pessoa que foi mordida por um animal radioativo ou um alien com poderes provenientes do Sol. Ele é só um humano que é inteligente e é influente em 6 milhões de formas de te meter a porrada. O fato dele ter muitas falhas e não ter superpoderes, mas mesmo assim querer ajudar os outros e fazer a diferença, é a coisa mais humana de se fazer, e não há nada melhor do que um super-herói que é muito humano. É claro que os roteiristas exageram muitas das vezes para deixar o Batman mais poderoso, mas dá para relevar isso porque é um quadrinho de ficção e não é para se levar totalmente a sério. Eu fico tão triste e decepcionado com pessoas que desmerecem o Batman, falando que ele é só um fascista que bate em pobre. Esse é o argumento mais podre e clichê que eu já ouvi. A pessoa que fala isso nunca nem sequer viu uma história do Batman para ter essa conclusão. Se essas pessoas conhecessem o personagem tão bem quanto nós fãs conhecemos, com certeza elas não teriam esse pensamento. Eu tô falando do Batman só das HQs, mas esse personagem vai além dessa mídia. Ele tem jogos, animações e filmes. Ele brilha em praticamente todos esses lugares. Praticamente não, ele brilha em todos esses lugares, porque são produções que revolucionaram a cultura pop, já que elas são excelentes, maravilhosas e feitas por pessoas que entendem o personagem. A série animada do Batman dos anos 90 inspirou e ensinou muitas animações a como adaptar as histórias de heróis, e foi um pontapé inicial para o desenho da Liga da Justiça, que viria anos depois, já que essas duas séries são do mesmo universo. É tipo o que o Homem de Ferro fez pro MCU. Os jogos da franquia Arkham foram revolucionários por causa da sua estética, da sua jogabilidade, da sua trilha sonora e também pela sua história, que é maravilhosa.
todas essas coisas que eu falei serviram para inspirar outros jogos como Marvel's Spider-Man, que bebe muito da fonte da franquia Arkham, mas sem dúvida os filmes de live action do Batman são as melhores coisas já criadas, porque são filmes com histórias boas, atuações muito foda, efeitos especiais incríveis, músicas que são de arrepiar, diálogos e cenas que foram icônicas e marcantes para a cultura pop. Eu sei que existem muitos quadrinhos, filmes, animações e jogos do Batman que são decepcionantes e são uma mancha enorme na imagem do personagem. Mas mesmo assim, existem muito mais materiais bons e excelentes do que materiais lixos e horríveis. O Morcegão também possui um elenco de personagens incríveis, tanto heróis quanto vilões, que são carismáticos, interessantes e únicos. O Robin, o Asa Noturna, o Capuz Vermelho, a Batgirl, o Duas Caras, o Senhor Frio, o Charada e principalmente o Coringa. São personagens que muitas pessoas amam e que só existem porque o Batman existe. Pô, Pedro, mas o Homem-Aranha também tem tudo isso que você falou, então ele também deveria ser considerado o melhor herói já criado? É aí que tá. O Homem-Aranha só faz o sucesso que faz e é amado por muitos, inclusive por mim, porque ele se inspirou no Batman. Então para pra pensar comigo. Os dois são órfãos, foram criados por pessoas velhas, buscaram vingança contra um criminoso que matou alguém que era importante na vida deles, desistiram da vingança para se tornarem heróis, são constantemente difamados pela mídia e perseguidos por policiais, enfrentaram gangsters e se relacionaram com mulheres sexys vestidas de gato, e os seus maiores vilões são os psicopatas que usam cores verde e roxa, que gostam de fazer a vida deles um completo inferno. A diferença de ambos é na personalidade, habilidades, a conta bancária, os animais que eles se basearam e o fato de que o Batman veio primeiro. E antes que digam, eu sei que existem heróis tão bons quanto o Batman, como o Superman, Homem de Ferro e o Flash. Porém, quando vamos dar uma olhada no panorama geral das coisas, como jogos, filmes, animações e quadrinhos, o Batman leva melhor em todas, o que dá a ele esse título de o melhor herói já criado. Mas, gente, essa é apenas a minha opinião. Então, se vocês acham que existem algum outro super-herói melhor que o Batman, escreva aqui nos comentários de forma educada, beleza? Valeu, galera! Fui!